abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 13. Estão me ouvindo? Está ouvindo bem, Ludiano? Pai do Senhor. Está me ouvindo bem? Romanos capítulo 13, ele... Talvez não, desses capítulos que nós já estudamos de Romanos, é o menor de todos os capítulos, apenas 14 versículos. Minha prima, gente, que benção, irmã Ludmila Madalena, de Ribeirão Preto. Que benção, Ludmila. Paz do Senhor, irmã Ludmila. Minha tia Sueli, elas que moram em São Paulo, Ribeirão Preto. Deus abençoe, irmã Ludmila. Que alegria ver vocês por aqui. Então, Paulo, no capítulo 12, especificamente, foi o que nós abordamos ontem. Nós entendemos ontem, estudamos isso ontem, que em Romanos 12, o Paulo ele aborda o nosso relacionamento para com Deus, o nosso relacionamento com nós mesmos, o nosso relacionamento com os irmãos ou com os crentes e o nosso relacionamento para com os inimigos. Então Romanos 12 trata especificamente de 4 tipos de relacionamentos, que foi o que nós falamos ontem. Pastor Cléber Bezerra esteve aqui nos ajudando, nos auxiliando. Então, o relacionamento com nós mesmos, com os nossos irmãos, com Deus e com os nossos inimigos. No capítulo 12 ainda de Romanos, nós entendemos ontem que Paulo está tratando com os crentes espirituais em um corpo espiritual, ou seja, a igreja. Paulo está tratando dos nossos relacionamentos dentre as nossas vidas. Já agora no capítulo 13, Paulo muda um pouco o seu foco, ou o seu escrito, porque Paulo ele vai falar exatamente de um relacionamento que nós temos, a maneira com que nós nos relacionamos, mas com o mundo secular, com o mundo político e com o mundo cotidiano. Esse relacionamento, ele é proveniente da vida que nós vivemos em 2 mundos, porque nós não somos desse mundo, mas nós estamos sujeitos às leis desse mundo. Nós somos espirituais, mas estamos sujeitos à lei dos homens. E é justamente sobre isso, sobre a questão de autoridade, que Paulo vai tratar aqui no capítulo 13 de Romanos. Ele deixa bem claro que quando ele escreveu essa epístola aos Romanos, o cristianismo ainda era considerado uma seita do judaísmo. E a religião judaica tinha aprovação de Roma. Ou seja, Paulo ele deixa muito claro que o cristianismo ainda não tinha sido fundamentado como religião. Roma ainda aceitava o judaísmo e o cristianismo, ele, para aquela época, ainda era uma seita do judaísmo, ou seja, era como se fosse um apêndice da religião judaica. E nesse capítulo, Paulo vai refutar totalmente a ideia de tumultos, de brigas, de revoltas, em nome de Cristo. Paulo nos mostra de uma maneira clara e objetiva, através de 4 motivos principais, o porquê que nós devemos nos sujeitarmos às leis dos estados. Ou seja, naquela época, o normal era as pessoas se revoltarem contra Roma, porque Roma tinha uma outra religião, tinha uma outra maneira de pensar, as leis eram severas, mas de uma maneira bastante didática. Paulo divide isso em 4 tópicos especificamente, o motivo de nós nos sujeitarmos às leis impostas pelos estados, ou pelo Estado, porque é o Estado de governo, não o Estado de visão política, administrativa, mas o Estado no sentido de lei, de legislação. E Paulo é muito claro, ele divide o capítulo 13, nós podemos dividir de 4 motivos ou 4 consequências pelas quais nós podemos dividir a lei, obedecer a lei. No verso 1 ao verso 4, ele trata especificamente que nós devemos obedecer às leis por causa do castigo. É isso que nós vamos falar do verso 1 ao verso 4. Do verso 5 ao verso 7, Paulo trata da nossa obediência às leis do Estado, até mesmo pela nossa consciência, porque nós temos a consciência de sermos obedientes. Do verso 8 ao verso 10, Paulo trata como uma consequência da lei, da obediência à lei, justamente por causa do amor. E ele finaliza o capítulo 13 de Romanos, dizendo do verso 11 ao verso 14, que nós devemos obedecer às leis por causa de Jesus Cristo.
Então é sobre esses 4 tópicos que nós iremos discorrer nesta manhã, por causa do castigo, por causa da consciência, por causa do amor e por causa de Jesus Cristo, que é o que Paulo vai nos alertar. Ele começa então a partir do verso 1 ao verso 4, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 13, se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo para que a gente possa meditarmos juntos. Ele diz: toda alma esteja sujeita a potestades superiores ou autoridades superiores, porque não há potestade, não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Eu estou lendo Romanos capítulo 13, verso 1 ao verso 4. Nós temos que entender que as autoridades, elas são constituídas e ordenadas por Deus. Quando nós começamos e não entendemos isso nas nossas vidas, nós temos dificuldade de nos relacionarmos. Normal naquela época que Paulo escreve aos Romanos, era as pessoas se rebelarem contra o governo romano por causa das imposições pelas quais eles faziam nas terras conquistadas, dentre eles a terra de Jerusalém. Mas Paulo ele orienta esse povo que as autoridades, elas são constituídas por Deus, e às vezes nós seres humanos, temos dificuldade de entendermos e compreendermos isso nas nossas vidas. Mas se você abrir a sua Bíblia, eu vou falar algumas referências para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24 ao 28. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, ele vai dizer, Atos 17, a partir do 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós. Verso 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também dessa geração. Paulo ele deixa muito claro que os governos humanos, eles estão sujeitos à vontade soberana do Deus Todo-Poderoso, que os desejos humanos, eles estão sujeitos a esse Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas quando nós resistimos à lei ou resistimos aos governos, é o mesmo que resistirmos ao Deus que instituiu o governo sobre o mundo. E essa resistência que nós temos aos governos, às autoridades, ela traz sobre cada um de nós o respectivo castigo, que é o que Paulo trata em Romanos 13, do 1 ao 4. Que apesar de nem sempre nós podemos respeitar a pessoa que ocupa o cargo, nós devemos respeitar o cargo em si, pois o governo foi ordenado por Deus. Eu vou repetir para você, apesar de ser difícil de respeitarmos a pessoa que ocupa o cargo, mas nós temos que respeitar o cargo, porque foi Deus que colocou a pessoa naquele lugar. Mesmo que os governantes não sejam cristãos, que é normal muitos não serem cristãos, ainda assim são ministros de Deus, pois Ele quem estabeleceu a autoridade do Estado. É difícil da gente compreender isso, mas é necessário. Pastor, o prefeito, o governador, essas pessoas são autoridades, não são crentes, não são cristãos, mas eu devo obedecê-los? Sim, devem obedecê-los, desde que as suas leis, o seu governo não entre em desacordo com os princípios que Deus nos ensinou. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então o primeiro mandamento, ele nos orienta que a prioridade nas nossas vidas é Deus.
Então, desde John Stott diz isso de uma maneira muito clara, que John Stott diz que se os ensinos dos governos forem diferentes dos ensinos dos governos ou do Estado, a minha prioridade enquanto cristão é servir a Deus e não ao Estado. Mas desde que os ensinos e as leis dos estados, eles não vão de encontro com os princípios da palavra de Deus, a minha função enquanto cristão é justamente obedecer ao Estado, obedecer às leis. E nós temos dificuldade, né, nessa relação. Nós temos dificuldade de estabelecermos essa obediência, porque nós, seres humanos, somos tendenciosos a sermos desobedientes, a querermos questionar, a querermos ser pessoas que vivem pelos nossos próprios princípios. Queremos sermos autossuficientes a ponto de não querermos obedecermos às autoridades que são constituídas por Deus. Paulo nos alerta no capítulo 13, do verso 1 ao verso 4, dizendo que aqueles que não querem obedecer às autoridades estarão para si castigos. É o que ele fala no verso 2 especificamente, quando ele diz assim: por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, ou trarão sobre si mesmo o castigo. Sabe, muitos de nós temos sido castigados, ou temos trago sobre nós mesmos a própria condenação, simplesmente por submissão, por não respeitarmos as autoridades que são constituídas e ordenadas por Deus. Se você quer ter uma vida próspera, abençoada, o princípio de todas as coisas é reconhecer as autoridades. E eu tenho uma coisa para dizer para você, não legislando em causa própria, mas todas as autoridades são legítimas, mas zele principalmente, ou basicamente, ou prioritariamente das autoridades espirituais, porque eles velam pelas vossas almas. Zelem dos vossos pastores. Eu digo isso não apenas aos irmãos da Arce 112, mas aos irmãos que estão conectados conosco, que estão nos ouvindo. Zele do seu pastor, zele do nosso pastor presidente, ore por eles, clame, mas acima de tudo obedeça. O que Hebreus já nos dizia isso, que a questão de autoridade, se foi Deus quem colocou, Deus sabe todas as coisas. Não é segundo o meu desejo, segundo a minha vontade, segundo o meu querer, mas é segundo a vontade dele. Nós já estudamos isso no livro de Romanos, porque tudo é dele, por ele e para ele. Deus não tem compromisso com homens, mas Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com a sua igreja, Deus tem compromisso com todos nós. Por isso, obedeça às autoridades, obedeça àqueles ao qual Deus confiou as vossas almas. Quantas vezes queremos questionar, queremos sermos os rebeldes, queremos até mesmo, até certo ponto, duvidar daquilo que Deus tem feito. O que Paulo está nos alertando em Romanos capítulo 13. E que essas pessoas que causam motim, que causam rebeldia, que causam movimentos dentro da própria igreja, movimento dentro da sociedade, que essas pessoas atrairão para si o castigo. Mas o castigo não é dos homens, é de Deus. Sabe um conselho que eu te dou, baseado em Romanos capítulo 13, verso 1, 2, 3 e 4? É que a obediência, ela move o coração de Deus. A obediência, ela gera dentro das nossas vidas um arrependimento de tal maneira que nós passamos a respeitar as autoridades. A autoridade não foi constituída, não foi para me agradar, não foi porque eu gosto, porque eu acho bonito, não. As autoridades são constituídas por Deus como um meio, como um instrumento para que as nossas vidas possam ser edificadas em Cristo. Se você quer trazer sobre si a bênção da prosperidade, aprenda a obedecer às autoridades constituídas por Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro motivo que Paulo nos alerta por que nós devemos obedecer é justamente por causa do castigo que está Romanos 13, do 1 ao 4. Mas aí Paulo fala o segundo motivo que nós devemos obedecer, que é por causa da nossa própria consciência. E isso está escrito no capítulo 13, versos 5, 6 e 7, onde Paulo vai dizer de maneira categórica: portanto é necessário que lhe estáis sujeitos, não somente pelo castigo,
o castigo que ele estava falando do verso 1 ao verso 4, mas também pela consciência. Verso 6, por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto. Portanto, a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. O primeiro motivo, Paulo alerta, do verso 1 ao verso 4, que nós devemos obedecer, é justamente por causa da condenação, por causa do castigo. Mas aí ele avança do verso 5, 6 e 7, e ele deixa claro que nós devemos obedecer às autoridades por causa da nossa própria consciência. Qualquer cidadão, qualquer pessoa que esteja viva, ela pode obedecer à lei por medo do castigo, mas o cristão ele deve obedecer à lei por uma questão de consciência. Vou te dar um exemplo. O semáforo é luz amarela, verde e vermelha. Eu não posso passar no sinal vermelho, eu não posso não passar no sinal vermelho por causa da multa, porque ela vai trazer um prejuízo financeiro para a minha vida. Mas eu não passo o sinal vermelho porque a minha consciência de cristão me acusa que aquilo é um errado, que eu estou dando um mau testemunho diante das leis, diante dos homens. Eu não posso não obedecer por causa do prejuízo que eu vou ter. Eu tenho que obedecer às leis por causa do princípio fundamental da palavra, que é a obediência a Jesus. Porque fica feio, porque fica imoral, porque causa escândalo se eu, enquanto cristão, enquanto pastor, de repente passo no sinal vermelho de propósito. O que Paulo está nos alertando é justamente sobre isso. E cada vez que você passar por um sinal vermelho, cada vez que você fizer alguma coisa de errado, a sua consciência de cristão próprio te acusará. O que Paulo está nos alertando aqui em Romanos capítulo 13, a partir do verso 5, 6 e 7, é que é evidente que se o governo interfere na consciência, o cristão deve obedecer a Deus e não aos homens. Nós precisamos entender e compreender, e ele dá uma série de referências de que quando a lei é correta, o cristão deve obedecer, mas a fim de manter a consciência limpa. Quando os governos, as leis estaduais, elas estão em comum acordo com aquilo que está no princípio da palavra, nós devemos obedecer. Vou tocar em um assunto polêmico. Fernando Arantes, Rio Verde, Goiás, meu primo, que bênção. Deus abençoe, Fernando. Obrigado, meu amigo. Meu primo mora em Rio Verde, Goiás. Quantos anos que eu não vejo meu primo? Deus abençoe, Fernando. Então, eu estou falando a questão de obediência às leis. Por exemplo, vou tocar em assunto polêmico. Tributos. Crente tem que pagar imposto? Claro que tem, porque é uma lei estadual. Isso está na palavra. As autoridades que instituem as autoridades que instituíram esses impostos, esses tributos para as nossas vidas, elas estão debaixo de uma ordenança divina. Jesus pagou imposto, Jesus pagou tributo. Então, quando eu estou sonegando imposto, consequentemente, eu estou cometendo um pecado. É difícil de falar isso, mas é necessário que a gente entenda a partir desse princípio de Romanos capítulo 13, versos 5, 6 e 7, porque a minha própria consciência ela vai me acusar diante dos meus erros, diante das minhas dificuldades. Se eu atravesso o sinal vermelho, achando que isso não vai ter nada, que isso não vai gerar nenhum prejuízo, e a minha consciência me acusa, eu estou cometendo dois tipos de pecado. Eu estou tendo o pecado que eu tenho para a minha consciência para com Deus, de que eu estou cometendo um ato de pecado, e consequentemente eu vou trazer sobre mim um prejuízo financeiro, porque eu vou receber uma multa, eu vou receber pontos na carteira. O que Paulo está nos alertando é que nós devemos dar a cada um aquilo que merece. O Romanos 13, 7, ele é muito forte nas nossas vidas. A irmã Socorro está dizendo, deixa eu ler. É porque quando andamos na contramão, coloca a minha vida em risco e coloca um monte de inocente em situação difícil, podendo até mesmo ceifar vidas de inocente que não tem nada a ver com isso. Exatamente, os meus pecados e os meus erros podem ceifar vidas que não tem nada a ver com isso, que não participam dessa história do mesmo erro. Então, quando eu falo de Romanos 13, 7, portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Algumas pessoas levam esse versículo ao pé da letra,
Porque nós temos que pagar os nossos tributos sim, os nossos impostos. Pastor, mas os impostos são muito nos últimos dias. Não é aqui a discussão de Paulo. Paulo não está falando em quantidade. Eu não posso aqui, perante esse versículo 13:7, questionar e deixar de pagar o meu IPVA, porque o meu IPVA é caro. Eu não posso questionar e deixar de pagar o meu IPTU e o meu nome como pastor, como crente, como cristão, e parar na dívida ativa do município, como mal pagador, porque eu estou indo em desacordo ao princípio da palavra. Eu não estou aqui falando de quantidade, eu estou falando de princípio. A quem eu devo, eu devo pagar. A quem tributo, tributo. A quem temor, temor. Mas aí vem um princípio que eu preciso entender, que nós podemos não concordar com o que é feito, com o dinheiro dos impostos, mas isso não me impede de pagar. Eu posso até não concordar com o valor do imposto, mas isso não me impede de pagar os meus impostos, ou pelo menos não deveria me impedir. Pastor, eu vou sonegar esses impostos. Paulo está nos alertando que a consciência irá nos acusarmos disso próprio. Sabe, eu não sei o que é que você tem devido nesses últimos dias, fisicamente, materialmente e espiritualmente falando, porque quando ele fala de honra, honra não é físico, honra não se compra, honra se conquista. A quem deveis, e isso a cada um pagueis. O que nós temos devido? Será que você tem dado a honra necessária para as pessoas, para as autoridades? Será que você tem honra significativa a ponto de respeitar as autoridades? É fácil de nós percebermos isso na nossa sociedade. Dificilmente você vê as crianças hoje chamando papai e mamãe de senhor e senhora. A maioria das crianças de hoje se refere aos papais como você. Como serão essas crianças? Como serão esses adultos? Da mesma maneira não respeitarão os mais velhos, não respeitarão as autoridades. Sabe por quê? Porque vão ficar em dívida. Nós não respeitamos. A quem deve a honra, honra. Se Deus honrou uma pessoa com um cargo, com uma função, com uma posição, nossa função não é questionar o que Paulo está nos alertando, mas a nossa função é única e exclusivamente respeitarmos e honrar. Seja o teu pai, seja a tua mãe, honre o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Honre os teus filhos, honre o teu patrão, honre as autoridades constituídas por Deus. Vou te falar uma coisa polêmica, honre até mesmo os políticos. Sabe por quê? Mesmo que eles tenham sido motivo de escárnio, de brincadeiras, mesmo que nesses últimos dias há uma divisão política na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas eu não estou falando aqui de partidarismo, eu estou falando de honra, porque só pode ser honrado quem dê a honra, só pode um dia ser honrado aquele que se dedicou a honrar as pessoas. Só pode receber isso aquele que um dia dedicou a sua vida. Eu não sei se você deve mais honra ao seu pai, à sua mãe, à sua família. Eu não sei a quem você está devendo. Mas Paulo está nos alertando em Romanos capítulo 13. Portanto, dai a um que deveis. E a minha pergunta é você, o que é que você tem devido? Qual é a sua dívida? É financeira? É material? Ou é espiritual? Porque a honra fala de coisas espirituais, mas tem um lado material. Se for tributo, procure acertar esse tributo. Se for coisas humanas, procure acertar. Sabe por quê? Pagais o que deveis. Aí Paulo continua falando então dos conselhos que ele nos dá em Romanos capítulo 13. Primeiro ele fala para não dever nada em relação ao castigo, porque nós receberemos o castigo. Segundo ele fala do verso 5 ao verso 7, que se nós ficarmos devendo não por causa da nossa consciência. E ele chega no terceiro tópico do capítulo 13, que é do verso 8, 9 e 10, onde ele diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, aí ele vai falar dos mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, ele está falando Romanos capítulo 13, verso 8, 9 e 10. Você percebe que nesses 3 versículos, Paulo ele amplia o círculo de responsabilidade de modo a incluir outras pessoas além das autoridades. No 5, no 6 e no 7 ele está falando especificamente das autoridades constituídas por Deus.
nos versículos 8, 9 e 10, ele amplia esse ciclo, quando ele diz assim: amar-vos uns aos outros, porque esse é o princípio fundamental da vida cristã. O que nós temos feito na nossa vida cristã se não é amarmos uns aos outros? Esse mandamento é o que João já nos alertava lá atrás. Se você abrir a sua Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, verso 34, a Bíblia vai dizer de uma maneira muito efetiva quando diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também uns aos outros vos amei. Porque a partir do momento que nós amamos, todas as outras coisas são consequências. A partir do momento que nós passamos a nos dedicarmos às outras pessoas em amor, as coisas se tornam mais fáceis. Cumprir as exigências do Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que nós dedicamos a eles o amor que Cristo nos amou, as outras coisas vão se tornando consequência. Nós começamos a pagar as nossas próprias dívidas. Nossa motivação para obedecer a Deus e ajudar os outros é o amor de Cristo em nossos corações. Eu vou repetir a você: a nossa motivação para obedecer a Deus e ajudar as outras pessoas em amor é o que tem dentro de nós. Só consegue amar as outras pessoas quem tem o amor de Cristo. Aí Paulo fala de uma coisa que nós precisamos meditarmos nessa manhã, é 13:8 de Romanos, quando ele diz: a ninguém ficai devendo coisa alguma. E a minha pergunta é: será que isso não se refere também à parte financeira? Porque quando Paulo está falando em Romanos 13:8, a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor, é que nós devemos pensarmos o que estamos devendo. Óbvio que ele está falando de coisas espirituais, óbvio que ele está falando de coisas celestiais, aquilo que nos aproxima de Deus, mas para nós não ficarmos devendo coisa alguma, é para que o nosso nome também, o nome de Cristo não seja diminuído, não seja escandalizado por causa da minha vida e por causa da sua vida. Paulo está nos alertando aqui de uma maneira mais clara, vou ser mais claro nesta manhã, para que nós possamos não ficarmos devendo a ninguém, principalmente dinheiro, principalmente a parte financeira. Paulo está nos alertando para que nós possamos pagar aquilo que nós compramos. Se você está devendo alguma coisa a alguém, procure pagar, procure acertar. Se você está devendo coisas materiais, que seja pago. Se você está devendo coisas espirituais, que seja pago. Se você está devendo coisas espirituais, que você busque direção de Deus para que a sua dívida seja quitada. A única coisa que nós podemos dever às outras pessoas, Paulo está alertando aqui a partir do verso 8, é a questão do amor. Se nós pegarmos os evangelhos, você vai ver que Mateus 25 e 27 e Lucas 19 e 23, eles nos indicam, essas passagens, esses versículos, que os negócios bancários e investimentos não são errados. O que eu estou querendo te dizer com isso? Você pode até ficar devendo o amor, mas não a instituições bancárias, coisas financeiras. Pastor, como assim? Para você mais claro. Pastor, eu ir lá e fazer um financiamento bancário errado perante o que Paulo está falando em Romanos 13:8? Não. Porque Mateus 25 e 27 fala da parábola dos talentos. E quando o Senhor volta para acertar os talentos com os seus servos, aquele senhor que era muito duro, diz assim, aquele que só tinha um talento, fala assim: se tu tivesse pegado e botado no banco, pelo menos tinha rendido alguma coisa. Eu não estou falando a você que financiamento bancário é errado, mas a partir do momento que eu faço isso com a intenção de não pagar e eu dou um prejuízo, um calote, como queira, no banco, aí eu estou devendo. Aí eu estou devendo para a minha consciência, e a minha atitude enquanto cristão ela não condiz com as minhas palavras. Sabe o que Paulo está falando? Se a gente pegar Romanos capítulo 13, verso 8 e aplicar isso todo tipo de obrigação legal que envolve dinheiro, nós não podemos fazer uma interpretação forçada disso. Tem gente que não compra, pastor, eu ir lá na loja e comprar dividido em 2, 3 vezes é pecado perante... Não, Paulo não está falando isso. Paulo está falando que a partir do momento que eu não devo nada às pessoas, é que eu tenho que acertar as minhas dívidas para com as pessoas. Esse é o ensinamento que Paulo está falando em Romanos capítulo 13, verso 8, que a única coisa que nós devemos dever às outras pessoas é o amor. Tem gente que ele não aguenta, tem gente que ele vive pedindo as outras coisas,
Tem gente que ele não consegue viver de acordo com as suas próprias condições e que para ele usufruir dessas condições ele fica pedindo às outras pessoas. Vou falar uma coisa para você que pode ser um motivo até de entristecimento, mas eu preciso dizer, a sua vida baseada em Romanos capítulo 13, verso 8. Se você não tem cartão de crédito, minha palavra para você, contente-se da maneira com que você tem. Se você não tem um cartão de crédito para comprar parcelado em 10 vezes, não vai pedir cartão de crédito do seu outro irmão. Não vai constranger ele. Porque a hora que você pedir o cartão de crédito do seu outro irmão e você não pagar, você vai ficar com uma dívida financeira e ainda vai perder a amizade do seu irmão. Tem certas coisas que nós não devemos, por princípios. Cheque. Eu quero comprar uma coisa, vou pedir um cheque para o meu irmão. Se você não tem um cheque, o que Paulo está falando em Romanos 13, 8, é disso. É de não devermos. Não, eu queria ir lá na praia, eu não tenho um carro, vou pedir o carro do meu irmão, para que meu irmão... O que Paulo está falando para nós é que se nós aprendêssemos a vivermos com o que temos, com o que somos, para nós não devermos a nenhuma outra coisa que não seja exclusivamente o amor. A única coisa que nós podemos dever aos outros irmãos é o amor, é amarmos a nós mesmos. Sabe qual é o problema central, qual é o cerne do problema de Romanos capítulo 13, verso 8, 9 e 10? Paulo está nos alertando, é o coração humano. Coração é terra que ninguém conhece, pastor não conhece, esposa não conhece, filhos não conhece, só Deus pode entrar dentro do seu coração e conhecer a sua vida. O que Paulo está nos alertando em Romanos capítulo 13 é muito sério. Quantas famílias que têm sido desfeitas por causa disso, quantas igrejas que têm entrado em problemas, em dificuldade entre irmãos por causa desse Romanos capítulo 13. As pessoas querem mais do que podem, o consumismo exagerado, essa economia que onde as pessoas estão vivendo, esse capitalismo que as pessoas são consumistas ao extremo, querem, mas não podem, mas pagam um preço por isso, e para isso usam até mesmo outras pessoas. Ei, viva segundo as suas condições, viva segundo os teus princípios, viva segundo a palavra de Deus. Se você tem condições de usufruir, usufrua da bênção que Deus te deu. Mas se você não tem, espere mais um pouquinho. Aguarde no Senhor. Que nós possamos evitarmos de constrangermos os nossos irmãos. A coisa mais ruim do mundo é quando chega uma outra pessoa. Pastor, me empresta isso. Pede o outro irmão um cartão de crédito dele e não paga. Você vai na dívida do município e está lá o nome dos crentes. Ô meu irmão, o que Paulo está nos alertando é para que a gente possa pagar tudo que nós devemos. Romanos 13, 7 traz esse ensinamento para as nossas vidas. Sabe o que nós temos que pagar? Se for tributo, que paguemos o tributo. Se for o imposto, que possamos pagar os impostos. Mas se for o temor, que nós paguemos o temor. Mas se for a honra, que paguemos a honra devida. É difícil de falarmos isso. É difícil porque isso não dá ibope, isso não gera seguidores, isso não gera glamour. Mas eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para te falar daquilo que Paulo está falando segundo os princípios da palavra. Se você quiser crescer em Cristo, comece a pagar as suas dívidas, comece a devolver aquilo que é do Senhor. Porque isso, porque aquilo, nós temos tantas desculpas. Nós temos tanto blá blá blá, tanta coisas que nós começamos e são coisas que as pessoas vão começando a colocar para afastar. A única coisa que nós não devemos dever, a única coisa que nós podemos dever, segundo a palavra de Deus, é o amor. Aos demais, que nós sejamos vigilantes, que nós possamos viver o versículo 9 nesses dias tão difíceis. Olha o que está falando aqui, o 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sabe para que serviu toda aquela lei? Para provar o amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus veio e cumpriu a lei. Sabe qual é o cumprimento da lei? O amor. Se você quer ser um cristão, se você considera ser um cristão, mas não vive o amor, não pratica o amor, você está longe de entender ainda o sentido do cristianismo. O sentido do cristianismo, de Cristo morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, é o amor que Ele teve e tem pela mim e pela sua vida.
Hoje é dia de ceiarmos. Hoje é dia de participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Sabe o que nós devemos? Amor, honra, submissão às autoridades. Se você se considera um cristão, mas ainda não vive o amor, não pratica o amor, não vive em função do amor, eu quero te convidar a você entender Romanos ainda, e entender esse motivo da justificação, que é o ato magnífico da nossa salvação. Você precisa entender o processo do amor de Deus para com as nossas vidas, para que você consiga amar a vida do seu próximo, para que você consiga amar a vida daquelas pessoas, que você consiga honrar, orar e respeitar as autoridades constituídas por Deus. E aí Paulo vai terminar Romanos capítulo 13 de uma maneira magnífica. Eu estou falando das 4 causas ou dos 4 conselhos que Paulo nos dá para que nós possamos nos sujeitarmos às autoridades. Do verso 1 ao verso 4 ele fala, eu já falei, Paulo fala do castigo. Do verso 5 ao verso 7 ele fala da consciência, que nós temos essa consciência diante de Deus. Do verso 8, 9 e 10 ele fala que nós devemos obedecer por causa do amor que nós temos uns para com os outros e para com Deus. E ele termina o verso 13 capítulo 13, do verso 11 ao verso 14, falando especificamente de Jesus Cristo, que nós devemos obedecer às autoridades por causa de Jesus. Nós percorremos um longo caminho nesta apresentação dos motivos aqui para obedecer à lei. Do medo à consciência, da consciência ao amor, do amor à devoção a Jesus Cristo. Como seus servos, nós desejamos que ao voltar, Ele encontre eu e você. De que maneira? Fiel. Nós não podemos sermos fiéis até antes do coronavírus, não. Nós não podemos sermos fiéis até dia 3 de abril de 2020, não. Nós temos que sermos fiéis até o fim. Pastor, quando será o fim? Eu não sei. O fim será a volta de Jesus Cristo, que na realidade será o fim para alguns, mas o começo para outros. Para a igreja do Senhor será apenas o começo de uma nova experiência em Cristo, de participar das bodas do Cordeiro, de estar com Ele, de estar ao lado dEle, da glória dEle, de participar daquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Mas a consumação da nossa salvação, ela está cada vez mais próxima. O dia está cada vez mais raiando, a noite está indo embora. O que Paulo está nos alertando aqui, olha o que Paulo está falando aqui. Romanos capítulo 13, a partir do verso 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Verso 13, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e nem em invejas. Eu não sei se você tem essa consciência, mas eu espero que tenha, que cada vez mais a noite está indo embora, o dia está raiando, o mundo do pecado está passando, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Cada vez mais nós entendemos que é chegado amanhã, que é chegado um novo amanhecer, que é chegado a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já entendeu isso, eu não sei se você tem essa consciência necessária, que os dias são maus, que tudo que está acontecendo nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Paulo está nos chamando verdadeiramente aqui em Romanos capítulo 13, verso 11, o 12, o 13 e o 14, a primeiramente que nós devemos acordar. Acorda, igreja, acorda, povo de Deus. O versículo 11 deixa isso de maneira muito clara. Ele fala: despertemos do sono. Pastor, que sono é esse? É o sono do pecado, é o sono do amor ao mundo, é o sono do amor às coisas terrenas. Nós precisamos acordar e entendermos que Jesus está voltando. Se você abrir a sua Bíblia, aí, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso ao 11, se você ler Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso 13, você vai entender que nós estamos dormindo. Nós não, há muitas pessoas aí no mundo, muitas pessoas estão perdidas achando que Jesus está demorando. Cuidado para Jesus não voltar e você ficar dormindo, ser como aquelas virgens, que tinha as virgens prudentes e as virgens loucas, que não tinha mais azeite, que não estavam vigilantes. Jesus está voltando, meu amado, meu irmão, meu querido, nesta manhã, que nós possamos despertar desse sono. A segunda coisa que nós lemos aqui, é o que nós lemos aqui no verso 12.
Primeiro, nós precisamos nos despertar desse sono. A segunda, nós precisamos nos purificarmos, porque Ele é santo e Ele exige que você sejamos santos. Por isso nós não queremos ser encontrados com vestidos, com roupas sujas, manchadas pelo pecado. Se você ler a palavra de Deus, 1 João capítulo 2, verso 28, você vai entender o que eu estou te falando. 1 João capítulo 2, verso 28, nós não somos manchados de sujeira, nós não somos manchados pelo pecado, mas nós nos aproximamos de Cristo pela nossa santidade. Nós nos aproximamos de Cristo não é porque nós temos força própria, porque nós somos bons e bonitos, não. Nós nos aproximamos de Cristo pela nossa santidade, pela maneira pela qual nós vivemos. Paulo nos alerta em Romanos capítulo 13, a partir do verso 12, que enquanto tem muitos dormindo, os que estão vivos e aguardando o arrebatamento, querem viver uma vida de santidade, querem viver uma vida de aproximação do Senhor. Enquanto as pessoas aí estão com medo, não sabem o que fazer, nós estamos fazendo um culto doméstico, nós estamos orando, nós estamos clamando por misericórdia, nós estamos abdicando das coisas mundanas. Sabe por quê? Porque nós cremos em um Deus poderoso, mas não é um Deus qualquer, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que nós estamos estudando no livro de Romanos, é o Deus da doutrina da justificação, da doutrina da eleição. Há um Deus santo que gera dentro de mim e de você uma nova criatura. Há um Deus que está prestes a voltar à sua igreja para levar a morar com Ele, para estar com Ele, mas nós precisamos verdadeiramente nos revestirmos das armaduras que Deus nos deu, conforme Paulo escreveu aos Efésios. Nós não podemos nos revestirmos das obras das trevas. O que Paulo fala em Romanos capítulo 13, verso 13, é a diferenciação entre os que se revestem da luz, do Espírito Santo, da bênção de se aproximar-se de Deus, ou aqueles que se revestem das obras das trevas, das obras da carne. Sabe, o que nós precisamos entender e compreender é que somente a santidade nos aproxima de Deus, que o pecado nos afasta de Deus. Pastor, como que vai ser essa ceia hoje online? Vai ser uma bênção. Pastor, como que vai ser isso? O presidente consagra eu na minha casa. Ei, o meu Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele tudo sabe, Ele tudo pode, Ele tudo vê. O mesmo Deus que reúne a cada um de nós dentro dos templos para cearmos. Por certo, Ele vai estar lá na igreja matriz com o nosso pastor presidente, mas Ele vai estar dentro das nossas casas, vai estar dentro das nossas vidas, recebendo o nosso sacrifício de louvor, recebendo o nosso culto. Sabe por quê? Porque isso gerou santidade nas nossas vidas, porque isso gerou uma maneira de viver diferente, para que eles sejam cheios do Espírito Santo, e eles já não querem mais viver pelo mundo das trevas, já não querem mais viver pelo mundo de pecado, porque eles sabem que isso vai levar eles à morte, que isso vai levar eles ao afastamento diante de Deus. Mas quando nós vivemos em santidade, quando nós vivemos em novidade de vida, isso gera de uma tal maneira uma comunhão, uma vontade de ser crente, uma vontade de orar, a vontade de ler Bíblia, vontade de cultuar cada vez mais. Sabe, meu amado e querido ouvinte, meu irmão, você que me ouve nesta manhã, eu não posso adentrar a sua vida nesta manhã, eu não posso adentrar o seu coração, mas as nossas atitudes diz muito como está a nossa intimidade com Deus. Nesses dias que nós estamos reclinados dentro das nossas casas, reclusos, sem podermos sair, se a sua fé tem sido abalada, é sinal que você ainda precisa se libertar de alguma coisa, porque quando a minha fé ela está instituída em Deus e firmada em Deus, não é o fato de eu estar dentro da igreja cultuando que vai abalar a minha fé é mais forte do que isso. A minha fé é baseada em Cristo Jesus, como nós já falamos aqui em Romanos, ela não é uma pedra de tropeço, mas ela é uma pedra angular da esquina que me faz ser forte, que faz entender que esses momentos difíceis vão passar, mas que Jesus está voltando para buscar essa igreja, e essa igreja de Romanos capítulo 13, verso 13, que vive uma vida de glutonaria, de bebedice, de desonestidade, de dissoluções, de contendas e de inveja. Esse povo não vai ver Deus, esse povo não vai ouvir o soar da trombeta. Esse povo que está vivendo essa vida de contenda dentro das igrejas, contenda no meio do seu serviço, por onde você passa as pessoas fazem contenda, as pessoas falam mais do que devem, as pessoas julgam os outros mais do que devem. Ei, o que Paulo está falando em Romanos capítulo 13, verso 13, é que essas pessoas vão continuar vivendo na noite, mas as pessoas que estão vivendo Romanos capítulo 13, verso 12, que a noite
que já passou, que já se fez dia na sua vida, que a sua boca serve para glorificar e bendizer ao Deus poderoso, que as suas atitudes, elas servem para que as outras pessoas se aproximem de Deus. Essas pessoas vão ouvir o som da trombeta. Jesus vai voltar para buscar essas pessoas, as que são salvas, mas não salvas pelas suas próprias obras, não salvas pelos seus próprios esforços. É porque a salvação, nós temos falado, a salvação ela vem pela graça, ela é um dom gratuito de Deus para que ninguém venha se vangloriar. A minha palavra para você nesta manhã é que você medite muito em Romanos 13, 12 e o 13. O 12 fala de novidade de vida, o 12 fala da aproximação que nós temos que ter para com Cristo, mas o 13 ele vai falar justamente o que a pastora Abia está falando aqui. As pessoas que vivem o 13 participarão do fogo eterno, elas estarão distante do Senhor. Se você for ler a parábola lá, entender a parábola do rico e Lázaro, você vai entender o que eu estou te falando. Ei, é tempo de nos despertarmos, é tempo de buscarmos a esse Deus, é tempo de sairmos do mundo das trevas, do mundo da noite e andarmos em novidade de vida. É tempo de pagarmos aquilo que devemos. Se for tributo, tributo, o que for, se for honra, que pague a honra. Respeite as autoridades constituídas por Deus, os vereadores, a prefeita, o prefeito, os deputados estaduais, o governador do nosso estado, o presidente da república, o Congresso Nacional, os deputados, os senadores. Ei, aprenda a orar por essas autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Aprenda a respeitar essas autoridades. Pastor, mas ele é do partido que eu não gosto. Eu não sei qual é o partido que você gosta. Interessa qual é o partido que eu gosto, que você gosta. Interessa que elas são autoridades constituídas por Deus, e Paulo me alerta em Romanos capítulo 13, é justamente sobre isso, que eu tenho que ser submisso às autoridades. Não importa se a autoridade é o presidente da república, se é o presidente de bairro, se é o meu pastor, quem é as pessoas que estão sobre autoridade sobre a minha vida, porque isso vai dizer muito do meu caráter de cristão. O meu caráter de cristão, ele fala muito disso sobre a minha vida. E eu quero terminar Romanos capítulo 13, que a live já está se encerrando, quando ele termina o verso 14, e Paulo vai dizer no verso 14: mas revestido do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Sabe que Paulo está falando aqui, Romanos 13, 14, que nós precisamos crescer. Eu não sei quanto tempo você serve a Jesus Cristo, eu não sei há quantos anos você já está na jornada, mas eu preciso te dizer, baseado em Romanos capítulo 13, verso 14, se você ainda anda nas mesmas concupiscências de quando você aceitou Jesus, você nunca cresceu no Evangelho. Pastor, o que é concupiscência? É o desejo desenfreado da carne. Concupiscência é quando eu não consigo controlar os meus desejos carnais. Sabe por quê? Porque eu ainda ando vivendo, ainda vivo na noite. Porque aqueles que já vivem em novidade de vida, que já andam na luz, eles já não andam mais guiados pelos desejos da concupiscência da carne, mas eles andam guiados pelo Espírito Santo de Deus. É o que mesmo Paulo nos alerta lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, sobre o fruto do Espírito e os frutos da carne. O mesmo Paulo escrevendo aqui em Romanos, é o mesmo que escreveu em Gálatas, ele nos faz esse alerta. Será que nós temos crescido com essas dificuldades? Porque se você sair do coronavírus, desse período de isolamento, da mesma maneira que você entrou, eu tenho dificuldades do seu relacionamento com Deus. Se você não sair melhor, se você não crescer durante esse período de quarentena, é sinal que ainda tem alguma coisa que precisa ser arrancada dentro de você. Porque nesses dias nós temos tido mais tempo para meditarmos na palavra de Deus, para entoar hinos, para viver mais para Ele, para adorar mais a Ele. A nossa grande desculpa é a correria do dia a dia. Não, eu não tenho tempo de orar porque eu trabalho muito, porque eu faço isso, faço aquilo. E nesses dias que nós não estamos trabalhando, e nesses dias que nós temos tido mais tempo, até mesmo nos cultos, que nós estamos nos cultos online, nós temos tido mais tempo. Eu vou repetir para você, você não pode sair desse período de quarentena da mesma maneira que entrou. Você tem que sair mais forte, a sua fé tem que sair mais fortalecida, você tem que sair nisso crescendo em Cristo de uma maneira que a sua vida passe a girar em torno de Cristo, que o centro da sua vida, que a pedra angular, que o motivo da sua adoração seja Cristo, que o seu orgulho, que a sua vaidade
Que tudo aquilo que tem te afastado de Deus possa cair por terra nesta manhã, mas que você tenha mais submissão a Deus, que você respeite as autoridades constituídas por Deus, que você possa glorificar o nome de Deus através da sua vida, que você possa crescer, que possa despertar dentro de você um desejo ardente de ser um crente fiel, não fiel ao seu pastor, não fiel ao seu ministério, não fiel à liderança, não basta isso. Eu quero que você seja um crente fiel ao Deus poderoso, porque se você for um crente fiel a Deus, as autoridades que estão sobre você será consequência. Você será um crente obediente, você será um crente submisso. Mas se você não respeita e não é submisso às autoridades que são constituídas por Deus, como que você diz que quer ser submisso a Deus? Como que você diz que você obedece a Deus se você não é capaz de obedecer às autoridades que Ele constituiu? É isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 13, verso 14. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. Eu e você, enquanto crente, enquanto cristãos, nós precisamos sermos um cidadão exemplar. Nem sempre os cristãos concordam ou respeitam essas questões políticas partidárias, mas todos nós podemos concordar quanto à atitude em relação ao governo humano. A minha palavra para você, eu já quero encerrar nesta manhã, eu vou estar orando pela sua vida. A minha palavra para você, se eu pudesse resumir em Romanos capítulo 13, tudo isso que eu tenho falado aqui há quase uma hora. O cristão, ele deve ser um cidadão exemplar. O cristão deve ser um cidadão exemplar. Você não atravessa o sinal vermelho, não é com medo de pagar a multa, mas é porque dentro de você o Espírito Santo está te dizendo que está errado. Você não comete as infrações aí pelo mundo, as coisas mundanas para que você seja multado. Não é por causa do medo ou por causa da dificuldade financeira. É porque você tem um Espírito Santo dentro de você e a consciência te diz que se você fizer isso, você está cometendo pecado. As autoridades estão aí, as leis estão aí para serem cumpridas. Se você não consegue obedecer às leis dos homens, você não vai conseguir obedecer à lei de Deus. Eu só não obedeço às leis dos homens quando elas entram em desacordo aos princípios da palavra, porque o princípio primordial da minha e da sua vida é obedecer à lei de Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Eu encerro nesta manhã dizendo para você de Romanos capítulo 13, que a noite já é passada, que o dia já está raiando e que nós precisamos andar em novidade de vida, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado através da minha e da sua vida. Seja submisso às autoridades. E eu encerro citando Romanos 13, 7. Portanto, a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Vou te falar a última coisa, polêmica, mas eu preciso dizer, quantos crentes que são crentes há 20, 30, 50 anos, eles não conseguem nem mesmo devolver o seu dízimo na casa do Senhor. O pastor já vai falar de dinheiro, estou falando de Romanos capítulo 13, verso 7, de dívidas. Quantos crentes, eles obedecem, dizem que obedecem lá fora, mas ele não consegue nem mesmo devolver o dízimo. Sabe por quê? Porque ele ainda não entendeu que tudo que nós temos é do Senhor Jesus, mas eu estou apenas devolvendo aquilo que Ele me confiou. Se você entender esse princípio na sua vida, se você entender que você não deve dever nada às outras pessoas a não ser o amor, por certo você vai ter uma vida transformada para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os irmãos, leia Romanos 13 aí na sua casa, faça o culto doméstico, medite nessa palavra. Eu vou salvar a live aí no Stories aí do Instagram, se você quiser voltar, mas acima de tudo, deixa o Espírito Santo falar com você, seja guiado por Ele, que essa noite possa passar, que o dia vai chegar, Jesus está voltando, eu não tenho dúvida disso, que Jesus está voltando, e juntos nós vamos entoar o hino da vitória. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos, aos irmãos que têm nos acompanhado, pastora Arias, pastora Dejane, muito honrado com a presença de vocês na nossa live, a minha tia Elza em Goiás, Deus abençoe vocês, gente de Rio Verde, meus primos, em São Paulo, Ribeirão Preto, Deus abençoe a todos vocês. Eu falei no começo, eu vou repetir. Hoje tem a nossa ceia será online, diretamente da Igreja Matriz, o pastor presidente estará transmitindo ali, você acessa aí AD Campo Nação Madureira, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, ou então pela Rádio Paz FM 89,9, ou você instala o aplicativo, ou ouve no seu carro, no rádio, onde você quiser. O importante é que você tenha um pedaço de pão, um pouco de suco de uva na sua casa, e juntos nós estaremos participando desse grande momento. Eu queria pedir aos irmãos, amanhã
Eu acho que nós não teremos condições de fazer a live, mas na segunda-feira nós vamos voltar e vamos terminar Romanos capítulo 14 semana que vem. Então, segunda-feira nós vamos falar do Romanos 14, terça do 15 e quarta-feira nós terminaremos, em nome de Jesus, o Romanos capítulo 16. Assim, se Deus nos permitir, eu sei que tem sido dias difíceis, eu sei que temos dificuldades, mas eu tenho me alegrado pela quantidade de pessoas que nos procuram, mandando mensagem, fazendo perguntas, e eu estou aqui para isso. Me coloco à disposição, aquilo que eu tiver condições de esclarecer, seja pelo Instagram, seja pelo meu WhatsApp, estou à disposição para que juntos nós possamos crescer. Eu quero orar pela sua vida, se você puder fechar os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor por esse momento, por esses ensinamentos, por essa palavra que hoje ministramos na vida dos teus filhos. O Senhor colocou no meu coração, meu Deus. Quantos de nós queremos honra, queremos, meu Deus, que as pessoas sejam submissas a nós, mas nós não queremos sermos submissos a ninguém. Nós ainda não entendemos esse princípio que Paulo nos fala em Romanos capítulo 13. Nos ensina cada vez mais a honrar os nossos líderes, a honrar as autoridades que o Senhor constituiu, meu Pai. Pai, abençoa esses homens e essas mulheres que estão conectados nessa live, cada um nas suas casas. Espírito Santo nos ensina a crescermos diante de Ti, nos ensina a sermos cheios de Ti. Espírito Santo, protege a cada um dos Teus filhos, os dias são maus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que não falte o alimento na casa deles, que não falte o emprego, que não falte nada, Espírito Santo, material, mas que acima de tudo não falte o desejo de servir ao Senhor, que não falte o desejo, meu Deus, de glorificarmos o Teu santo nome em todos os momentos das nossas vidas, que essas concupiscências da